Feliz sábado, irmãos. Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor de Jesus estejam sobre nós. Abra a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20. Antes de lermos a palavra de Deus, vamos fazer uma oração. Então peço que você feche seus olhos, coloque a mão sobre a Bíblia. Pai nosso que estás nos céus, Deus eterno, invocamos o teu nome mais uma vez nesta manhã, bendizemos o teu nome e nos colocamos diante de ti pela fé em Jesus, pela fé no teu amor, pela fé na tua graça, para suplicar neste momento, nosso Deus, o perdão dos nossos pecados pelo sangue de Cristo, a justificação pela fé em Jesus. Que o teu Espírito neste momento nos ilumine, que o teu Espírito nos guie, que o teu Espírito nos convença da justiça, nos convença da verdade, nos convença do pecado, nos convença da tua vontade. Que o Espírito Santo, neste momento, exalte a tua palavra, exalte a Jesus e glorifique o teu nome. O Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, o mesmo Espírito que inspirou os profetas, que iluminou os profetas a escrever a tua palavra, que Ele nos traga o teu amor, que Ele nos traga mais fé em Ti e mais confiança na Tua palavra, mais confiança em Jesus como nosso Criador, como nosso Salvador. Pedimos a Tua bênção sobre cada criança que está aqui nesta manhã. Que os Teus anjos que veem constantemente a Tua face e estão constantemente ao redor destas crianças, que os Teus anjos iluminem a vida dessas crianças. Que as crianças também, por meio do Teu Espírito, tirem proveito da Tua palavra de alguma maneira, que o Senhor as impressione. Pedimos que abençoe a cada adolescente que está aqui, cada jovem, cada adulto, cada idoso, cada homem, cada mulher, nas nossas necessidades individuais, na nossa maneira de entender a Tua palavra, na nossa maneira muitas vezes equivocada, no nosso entendimento muitas vezes fraco. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós individualmente, e que o Teu convite seja nesta manhã para cada um de nós, para cada coração que está aqui. Em nome de Jesus, supre as nossas necessidades individuais, supre as nossas necessidades como igreja, e tenha compaixão de nós. É o que te pedimos, nosso Pai. Amém. Vamos ler Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui em Apocalipse capítulo 3, do verso 14 a 22, nós temos a carta à igreja de Laodiceia. Não foi apenas Laodiceia que recebeu uma carta do apóstolo João. O apóstolo João estava já bem idoso, com aproximadamente 98, 99 anos de idade, na ilha de Patmos, quando ele recebeu as revelações de Jesus e escreveu o livro do Apocalipse. Em Apocalipse 1, vamos abrir ali no capítulo 1, no verso 8 até o verso 11, nós encontramos Jesus falando com o apóstolo João. Apocalipse 1, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Jesus apareceu para João, glorificado, como o Criador, como o Redentor, e deu uma ordem para que o apóstolo escrevesse as coisas que ele ia ver e enviasse para as 7 igrejas. Essas 7 igrejas, elas ficavam na região da Ásia Menor, eram igrejas que de fato existiam na época de João. E é interessante que essas 7 igrejas, elas têm uma aplicação histórica naquela época, para aquele tempo, mas também tem uma aplicação profética, porque as 7 igrejas representam 7 períodos pelos quais o cristianismo passaria. As 7 igrejas representam a história da igreja cristã, em 7 fases bem distintas. Então Jesus se aproveitou de aspectos geográficos e históricos da época, das características sociais, econômicas, históricas e geográficas de cada igreja, para ilustrar o que a igreja cristã, o que os cristãos, os filhos de Deus, passariam no decorrer da história do mundo, até a vinda de Jesus, até a sua segunda volta. Então nós temos 2 aplicações das 7 igrejas. Nós temos uma aplicação histórica para aquele momento, nós temos uma aplicação profética para a história da igreja cristã. Mas também temos uma aplicação das 7 igrejas para cada um de nós, uma aplicação individual. As 7 igrejas também representam e simbolizam 7 tipos de cristãos, 7 estados espirituais, 7 condições espirituais. A primeira igreja, Éfeso. O nome Éfeso significa desejável. Essa igreja é descrita em Apocalipse, capítulo 2, verso 1 a 7. Profeticamente, a igreja de Éfeso simbolizava o período apostólico. Representava aquele período em que os apóstolos ainda estavam vivos. Então vai do ano 27 depois de Cristo até o ano 100 depois de Cristo. Aproximadamente nesse período é que representa a igreja de Éfeso. A segunda igreja, Esmirna, significa perfume suave. O nome Esmirna significa perfume suave. Está descrita lá em Apocalipse 2, 8 a 11, e representa o período do martírio, da perseguição religiosa aos cristãos durante o Império Romano. Após a morte dos apóstolos, alguns imperadores romanos foram muito cruéis com os cristãos. Nero, por exemplo, Diocleciano e outros perseguiram os cristãos. Os cristãos eram mortos no Coliseu Romano por leões famintos, crianças, mulheres grávidas, não importava. Eles foram feitos espetáculo para o mundo daquela época, durante o Império Romano, e a igreja de Esmirna representava esse período do ano 100 até o ano 323. Por que 323? Porque justamente no ano 323 houve uma união da igreja com o Estado, com o Império Romano, e o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano, e as perseguições acabaram. Então a igreja de Esmirna vai até 323, é o período do martírio, das perseguições. E aí começa o terceiro período do cristianismo, da história da igreja, que é o período de Pérgamo. Pérgamo significa elevação. Está descrita essa igreja em Apocalipse 2, 12 a 17.
E é o período que vai de 323 até 538. É um período conhecido como um favor imperial. Por que favor imperial? Porque os imperadores romanos, eles decretaram o cristianismo como religião oficial do império, e os cristãos não eram mais perseguidos. E o cristianismo passou a gozar de privilégios nesse período, de 323 depois de Cristo até 538. É o período que ocorreu a união da igreja cristã com o Estado. O Estado, na época, representado pelo Império Romano. Mas também foi o período de Pérgamo, um período de grande apostasia. O que é apostasia? Abandono de verdades apostólicas. A igreja cristã passou a aceitar alguns dogmas, algumas crenças que não fazem parte do Evangelho, que não faziam parte do que os apóstolos pregavam. Por exemplo, no ano 252 foi instituído na igreja o batismo infantil. Até então não se batizava crianças. No ano 300 foi instituído dentro da igreja as imagens de escultura. A igreja passou a aceitar imagens de santos e começou a, de certa forma, venerar essas imagens. Em 321 depois de Cristo foi feito e promulgado o primeiro decreto dominical, instituindo o domingo como dia sagrado e não o sábado. No ano 400 depois de Cristo foi instituída a oração pelos mortos, a missa de sétimo dia. Então, nesse período de Pérgamo, o cristianismo meio que se afastou das verdades bíblicas, do evangelho puro, da época apostólica, da época de Esmirna. E Pérgamo, a igreja de Pérgamo, é um período em que o cristianismo então começou a declinar espiritualmente. A quarta igreja que surge, o quarto período que vem a seguida, é o período de Tiatira, que significa sacrifício de contrição. Está lá em Apocalipse 2, 18 a 28. Sacrifício de contrição. Esse período vai de 538 a 1517. Por que 1517? Porque em 1517 Martim Lutero surge como um monge católico apostólico romano, com a intenção de reformar a igreja, porque havia muita corrupção entre o clero, havia muitos ensinamentos antibíblicos, e esse período da igreja de Tiatira é o período que vai até a reforma, e é o período de supremacia papal. De 538 a 1517 a igreja católica era soberana. E em seguida, a esse quarto período de Tiatira, vem o quinto período. Aliás, esse período de Tiatira é o período conhecido também como Idade Média, ou Idade das Trevas. Por quê? Porque mais práticas pagãs se incorporaram na igreja de Roma. Mais práticas pagãs. Por exemplo, no ano de 1125 depois de Cristo, foi instituída dentro da igreja romana a doutrina da Imaculada Conceição de Maria. E Maria passou a ser olhada como uma intercessora entre o homem e Deus. Foi desviado o foco de Jesus no santuário celestial como único intercessor. No ano de 1233, foi instituída e instaurada a Santa Inquisição da Igreja Católica Apostólica Romana. E ao estudar história, os livros de história falam o que aconteceu durante essa Santa Inquisição. Muita gente, milhares de pessoas foram queimadas em fogueiras, foram torturadas até a morte, por simplesmente não aceitarem os dogmas da igreja, ou por quererem seguir a Bíblia, apenas a Bíblia como regra de fé. No ano de 1870, foi instituído a doutrina da infalibilidade papal. O que o Papa diz é lei, tem tanta autoridade quanto aquilo que está aqui na Bíblia. Esse é o período conhecido na história do cristianismo como o período de Tiatira.
Em seguida vem o período de Sardes, o quinto período do cristianismo, Sardes, que vai do ano de 1517, que é o ano da Reforma Protestante, até o ano de 1833. Alguns estudiosos dizem que vai de 1798, que foi quando o Papa Pio VI foi aprisionado e a supremacia da Igreja Católica Apostólica Romana foi quebrada na Europa. Vai de 1798 a 1833. Esse período é conhecido como o período da Reforma Protestante. A igreja de Sardes significa o que resta. O nome Sardes significa o que resta. Está lá em Apocalipse 3, verso 1 a 6. É o período de autoridade ou de resgate à autoridade da palavra de Deus como única regra de fé. Martinho Lutero prega suas 95 teses e reafirma que a única regra de fé e prática é a Bíblia, sola Escritura. Esse é o período da Reforma Protestante, que vai até o ano de 1833. Por quê? Porque em 1833 começa um movimento mundial de proclamação da volta de Jesus. No ano de 1833 havia um padre aqui na América do Sul chamado Manuel Lacunza. E esse padre, ele escreveu um livro chamado La Venida del Messias in Gloria e Majestad. Era um livro em espanhol. E Manuel Lacunza estudou Daniel 8:14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E ele fez os cálculos proféticos do início dessa profecia, de 2.300 anos, e o final. E chegou à conclusão que o final seria em 1833 ou 1844. E Manuel Lacunza começou então a divulgar essa mensagem da volta de Jesus sendo padre, aqui na América do Sul. Foi chamado no Vaticano, foi proibido de pregar a mensagem pelo Vaticano. O seu livro foi recolhido pelo Vaticano. Não resta nenhuma cópia do livro de Lacunza. O que se tem é apenas um fragmento da capa desse livro. E lá em Roma, Lacunza foi assassinado misteriosamente. Mas ele proclamou, do ano de 1833 até o ano de 1844, ele proclamou que Jesus retornaria, que o santuário seria purificado, o santuário seria a terra, purificado pela volta de Jesus, em 1844. Nós temos um padre anunciando a volta de Jesus, nesse período aqui da igreja de Sardes, que é o período da Reforma Protestante. Nós temos pregadores na Europa falando a mesma coisa. E na época não tinha a tecnologia que tem hoje, eles não sabiam um do outro. Mas havia pregadores na Europa que anunciavam também que Jesus retornaria em 1844. Houve um movimento mundial. E nos Estados Unidos da América houve um movimento chamado Movimento Millerita, por um homem chamado Guilherme Miller, que anunciava a mesma coisa, que Jesus retornaria em 1844, no final da profecia de Daniel 8:14, até 2.300 tardes e manhãs, ou dias. Dia em profecia significa ano, e o santuário será purificado. Jesus retornará. Esse período de Sardes foi um período de reavivamento espiritual entre o cristianismo. Houve um reavivamento, houve um estudo das profecias do livro de Daniel, do livro de Apocalipse. As pessoas começaram a estudar Daniel e Apocalipse e a entender as profecias e a saber que o fim estava próximo. Mas eles erraram numa coisa. Eles erraram ao reconhecer que o santuário que seria purificado seria a terra. Não era a terra. O livro de Hebreus fala que há um santuário no céu. O livro de Hebreus fala que Jesus é o sumo sacerdote nesse santuário. E o livro de Hebreus fala que ele intercede por nós nesse santuário. E que a partir de então, a partir de 1844, começaria o tempo do fim. Começaria um tempo de juízo. Juízo pré-advento. Diz o apóstolo Pedro que o julgamento começa pela casa de Deus. E haveria então um período no tempo do fim, em que haveria uma proclamação mundial de que o juízo de Deus
estava chegando. Temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Essa é a mensagem lá de Apocalipse 14, a mensagem do terceiro anjo. Então começa um novo período depois da reforma protestante. Começa um novo período chamado período de Filadélfia, que é a sexta igreja. Filadélfia significa amor fraternal. Filadélfia significa retorno ao primeiro amor. E aqui nós encontramos esse movimento mundial de missões. A partir do ano de 1833, começou um movimento mundial de missões. O envio de missionários para partes distantes do mundo. David Livingstone para a África. William Carey disse: esperai grandes coisas de Deus, empreendei grandes coisas para Deus. Missionários se espalharam ao redor do mundo, divulgando a palavra de Deus. E a igreja de Filadélfia é o período que se estende de 1833 até a volta de Jesus, que vai de 1844, no final da profecia de Daniel 8,14, até a volta de Jesus. Filadélfia é uma igreja que se estende até a volta de Jesus. Esse período não acabou. É um período de evangelização. Os convertidos de Laodiceia se tornam filadelfianos. Os convertidos de Laodiceia se tornam Filadélfia. Filadélfia e Laodiceia são dois períodos que existem hoje. São duas condições espirituais que existem hoje dentro da igreja. Então, são dois tipos de cristãos. O cristão de Filadélfia é um cristão convertido, que proclama as profecias bíblicas, que proclama o Evangelho, que proclama a volta de Jesus, que tem um espírito de missão, um espírito missionário, porque ele está intimamente ligado com Jesus, porque existe o amor fraternal, porque há um retorno ao primeiro amor. Esse é o cristão de Filadélfia. E nós temos o sétimo e último período do cristianismo, que é Laodiceia, que convive junto com Filadélfia. Mas esse período de Laodiceia é o período predominante, infelizmente. E Laodiceia significa povo que julga, ou julgamento do povo, justamente para dizer para cada um de nós que esse período da história do cristianismo, que é que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo hoje o período de Filadélfia, nós estamos vivendo hoje o período de Laodiceia. Há hoje cristãos com as características de Filadélfia e cristãos com as características de Laodiceia. Para dizer que Laodiceia significa julgamento do povo, o povo que julga, para dizer justamente que nós estamos vivendo num tempo de juízo pré-advento, logo antes da volta de Jesus. Não haverá outro período no cristianismo. Nós estamos no final da história cristã, no final da história da igreja e no final da história do mundo. Nós estamos vivendo justamente momentos antes da volta de Jesus, o maior acontecimento que esse mundo vai presenciar, sobrenatural, catastrófico, aterrador para quem não estiver preparado. Mas para aqueles que estiverem com o espírito de Filadélfia, a volta de Jesus será um momento de glória, de júbilo, de transformação do corpo corruptível para um corpo incorruptível, do corpo mortal para um corpo imortal, de um corpo que se corrompe para um corpo espiritual. É o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 15. Nós estamos vivendo nesse tempo, irmãos. A igreja de Laodiceia é descrita aqui em Apocalipse 3, 14 a 20. É o período que se estende, que começa em 1844, no final da profecia dos 2.300 anos proféticos, ou 2.300 dias. Dias significa um ano, de Daniel 8,14. Porém, Laodiceia é uma igreja apóstata. Há um problema aqui. Justamente antes da volta de Jesus, a característica dos cristãos e da igreja cristã seria de apostasia. O que é apostasia?
abandono de Jesus. Não é apenas abandono das verdades bíblicas, é o abandono de Jesus. É o virar as costas para Jesus. Apostasia é um ateísmo declarado por meio da indiferença a Jesus. Não há comunhão com Jesus na igreja de Laodiceia. Nós lemos aqui o verso 20 que Jesus está fora dela. Mas ele está do lado de fora, batendo na porta da igreja de Laodiceia. Não há elogio para a igreja de Laodiceia. Para cada uma das igrejas, para cada uma das 6 outras igrejas, Jesus faz advertências e ele faz um elogio. Mas para a igreja de Laodiceia não há elogio. Não há nada que possa ser visto nos laodiceanos que faça com que Jesus os elogie, porque eles são totalmente indiferentes, são frios. Eles são indiferentes, são neutros, são formais em relação a Jesus. A igreja de Laodiceia, lá na época do apóstolo João, ela tinha algumas características. As cidades de Laodiceia tinham algumas características. O aspecto geográfico, o aspecto econômico da cidade, o aspecto cultural, o aspecto religioso. Laodiceia era uma cidade muito rica na época do apóstolo João. Era uma cidade muito próspera. Era uma cidade que era considerada na época do apóstolo João um centro bancário, um centro de negociações. Havia muito ouro na cidade de Laodiceia, na época do apóstolo João. E era também uma cidade que era uma cidade industrial, mas a indústria em Laodiceia era uma indústria têxtil. Eles fabricavam lã, fabricavam tecidos, roupas muito bonitas. Mas havia uma especialidade em Laodiceia. Havia uma especialidade que era uma lã que eles fabricavam, que tinha uma coloração púrpura, escura, quase uma tonalidade preta. E eles chegavam a exportar essa lã de cor negra. E também Laodiceia era conhecida por ser uma cidade que tinha uma faculdade de medicina, na época do apóstolo João, ali na região da Ásia Menor. Havia uma faculdade de medicina em Laodiceia que era especializada na produção de um colírio. E pessoas do Império Romano todo iam até Laodiceia para usar o colírio. O colírio era produzido de forma líquida e também havia uma pomada, um tipo de um pó que eles produziam, que era chamado de pó frígio, e tratavam doenças oftalmológicas. A especialização em Laodiceia era justamente tratar doenças oftalmológicas. E os laodiceanos se vangloriavam dessa faculdade de medicina que eles tinham lá. Uma faculdade oftalmológica. Laodiceia também tinha muitas águas mornas. Era uma cidade de águas termais. Alguns historiadores, alguns estudiosos dizem que as águas mornas de Laodiceia vinham de uma cidade que ficava a 10 quilômetros dali, chamada Hierápolis. Essas águas saíam quentíssimas lá de Hierápolis e chegavam por meio de aquedutos até Laodiceia, e quando chegavam em Laodiceia eram águas mornas. Outros dizem que havia em outra cidade próxima de Laodiceia, chamada Colossos, não havia fonte de água termal, mas as águas de Colossos eram águas geladas. E havia também aquedutos que levavam essas águas até Laodiceia. E alguns dizem que havia uma junção dessas duas águas e por isso a água de Laodiceia era morna. Essas duas teorias aí não são muito bem aceitas hoje. A mais aceita é que Laodiceia tinha a sua própria água, só que era uma água de origem vulcânica, era uma água termal. E uma água termal é uma água numa temperatura morna. Só que era uma água com muito sal. E a pessoa tomava aquela água, ela sentia ânsia de vômito. Essas são as características da cidade de Laodiceia. E quando Jesus fala para João sobre Laodiceia, o que ele diz? Apocalipse 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Esse anjo da igreja em Laodiceia significa
os membros da igreja, a liderança da igreja. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém. Jesus se apresenta aqui como Amém, porque Ele é a certeza absoluta. Nós falamos Amém para confirmar uma oração, para dizer assim seja. Jesus, ao se apresentar como Amém para a igreja de Laodiceia, para os cristãos que vivem antes da sua vinda, Ele se apresenta como aquele que você pode confiar absolutamente, que você pode depositar toda a tua confiança sem ter nenhuma dúvida. Jesus diz o seguinte, por meio dessa expressão: eu sou o Amém, porque você pode confiar plenamente em mim, porque eu sou a verdade, eu sou o caminho e a vida. Jesus se apresenta de maneira muito marcante para a igreja de Laodiceia, para os laodiceanos, para os cristãos que vivem antes da sua vinda. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel. Por que a testemunha fiel? Porque Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu vim para fazer as obras do Pai. Jesus é testemunha de Deus. Ele é a encarnação da divindade. Não há dúvidas de que Jesus se apresenta aqui como o Deus Todo-Poderoso, como aquele que dá testemunho de Deus, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E aqui muitos entendem erradamente esse texto, dizendo que Jesus, está vendo? Jesus é o princípio da criação de Deus, é o primeiro ser que Deus criou. Errado. No grego a palavra princípio aqui é arquê. Arquê é um princípio dinâmico, não é um princípio passivo. Arquê é um princípio que gera, aquele que produz, aquele que cria, o Criador. Jesus está se apresentando aqui para nós, para a igreja que vive antes da sua vinda, como o Criador, como aquele que nos criou. E aí no verso 15, Jesus diz: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Jesus conhece você. É uma mensagem individual. É uma mensagem para você, para mim. Jesus me conhece, conhece você. Ele sabe as coisas que você faz. Ele sabe aquilo que você faz no pensamento. Ele sabe aquilo que você faz por meio das tuas palavras. Ele sabe aquilo que você faz por meio das tuas ações. Jesus te conhece mais do que você mesmo. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Estão todos contados, como ele diz. Conheço as tuas obras. Não adianta esconder a nossa situação na presença de Jesus. Nós temos que ser sinceros para Ele. Nós temos que dizer: Senhor, eu realmente sou isso, isso e isso, me ajuda. Senhor, eu estou sendo tentado nisso, 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 não tenho forças, me ajuda. Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Jesus nos conhece, conhece você, sabe das tuas dificuldades, sabe das tuas virtudes, sabe das tuas qualidades, sabe dos teus defeitos. Jesus te conhece. E Laodiceia perdeu isso. A igreja cristã de Laodiceia perdeu essa noção. Nós vamos ver aqui na carta de Laodiceia que eles acham, eles pensam que são uma coisa, mas são outra. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Jesus sabe que muitos na igreja de Laodiceia, e quando falo de igreja de Laodiceia, não estou falando só da igreja adventista do sétimo dia. Eu estou falando de católicos, eu estou falando de espíritas, eu estou falando de cristãos que vivem antes da volta de Jesus. De maneira especial, sim, profeticamente nós acreditamos que a igreja adventista do sétimo dia é um movimento profético nos últimos dias. Mas Jesus está falando para todos aqueles que o confessam como Salvador,
Eu sei que você não é frio nem quente. O frio aqui, a palavra original significa congelado. Frio mesmo, a ponto de estar congelado. O congelado espiritual, aquele declaradamente ateu. O congelado espiritual, aquele declaradamente descrente, que zomba das coisas de Deus, que afirma de boca cheia que Deus não existe. Eu conheço que você não é uma pessoa assim. Você não é totalmente ateu. Você não é totalmente congelado. Mas você também não é quente. E a palavra quente aqui é fervendo, em ebulição. Você não está fervendo com o meu amor, você não está em ebulição por causa de mim. Você é indiferente a mim, porque você é morno. E Jesus diz, assim porque, no verso 16, quem dera, no verso 15 ainda, quem dera fosses frio ou quente. Porque para o frio, para o congelado, há esperança que se aqueça. E o quente é porque ele já está perto de Jesus, está em ebulição espiritual. Em ebulição espiritual. Mas no verso 16 ele diz, assim porque és morno, e nem quente, nem frio, estou a ponto, está me causando ânsia, está me causando náusea essa tua mornidão. E quem é o morno? O morno não é o ateu. O morno não é aquele que está fervendo em ebulição com o Espírito de Deus. O morno é justamente aquele que diz que eu creio, eu aceito, eu sei o caminho, mas é indiferente. Está acomodado espiritualmente. Aquele que está perto de mim, diz Jesus, está perto do fogo. O morno não está perto de Jesus. Esse é o problema. Não tem uma vida de comunhão com Jesus. Não conversa durante a semana com Jesus. Não ouve a palavra de Deus por meio da palavra da Bíblia. O morno é indiferente. O modo de manter o calor espiritual é permanecer perto de Jesus. Não tem outro jeito. Quer melhorar a tua vida espiritual? Começa a conversar com Jesus. Começa a ter um relacionamento com Jesus. Começa a ouvir o que Ele tem para te dizer por meio da sua palavra, por meio do Espírito de profecia. Presta atenção. Assim, porque és morno, não é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Se tem uma condição que causa náuseas em Jesus, em Deus, é a mornidão espiritual, é a indiferença espiritual. Mas por que essa indiferença existe? Se você sabe a verdade, se você conhece as profecias, se você vem à igreja, se você até faz as suas orações e até estuda a Bíblia, mas continua nessa mornidão, nessa indiferença espiritual. Tem um pecado que é o pecado dos pecados. Existe um pecado que é o grande pecado. É o pecado que menos esperança incute no coração de Deus, que menos esperança existe diante de Deus, e chama-se orgulho. E às vezes Deus tem que quebrar o nosso orgulho. No verso 17, aqui está o pecado do orgulho. No verso 17, esse é o problema de Laodiceia. Pois dizes, por que Jesus diz que é morno? Porque Laodiceia, porque os cristãos que vivem antes da sua vinda dizem, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. A cidade de Laodiceia, na época do apóstolo João, que era muito rica, que era um centro bancário, havia muito ouro em Laodiceia. Jesus se aproveita das características da cidade para dar a sua mensagem. Essa cidade foi destruída por um terremoto, uma certa vez.
E os moradores da cidade de Laodiceia, eles mesmos reconstruíram a cidade. Um só morador reconstruiu um anfiteatro que tinha lá para capacidade de 120 pessoas. Reconstruiu. O Império Romano mandou mensageiros, o imperador mandou mensageiros para a cidade oferecendo ajuda, e eles disseram: nós não queremos a ajuda do imperador, porque nós somos tão ricos que nós vamos reconstruir Laodiceia. E eles rejeitaram a ajuda. Eu sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Eu conheço a verdade. Você deve conhecer a verdade. Nós nos orgulhamos de ter um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Mas diante das nossas necessidades, nós dizemos para Deus: não preciso de coisa alguma. E o que Jesus diz? Verso 17: e nem sabes. Você diz que é rico e abastado, mas você não sabe. Você não sabe de uma coisa. O que é não saber? É não ter consciência. Você não tem consciência de uma coisa. Você ignora uma coisa. Você não sabe que na realidade você é infeliz. Jesus está chamando a igreja de Laodiceia, que é uma igreja apóstata, de infeliz. Infeliz. Sim. Miserável. Você não é rico coisa nenhuma. Você é miserável, pobre, cego e nu. É como se tivesse um mendigo andando nas ruas, descalço, com a roupa toda esfarrapada, morrendo de fome, fedendo, e você chegasse para esse mendigo e dissesse o seguinte: olha, aqui você tem, pega dinheiro aqui, eu vou te dar um dinheiro, eu vou te dar uma roupa nova, vou te dar sapatos, vou te dar comida, e o mendigo te dissesse: não preciso disso, eu sou rico, eu estou bem vestido, eu não preciso da tua ajuda. Essa é a situação dos cristãos de Laodiceia. E por que eles negam a ajuda? Porque são orgulhosos. E o que Jesus diz? Aqui no verso 17, ele diz que para o orgulho, diante do orgulho, nós temos que praticar a humildade. Jesus contou uma parábola do fariseu e do publicano. O fariseu entrou no templo para fazer uma oração. Ele foi até a frente do templo e ele levantou as mãos para o céu e disse: graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais. Eu não roubo, eu não mato, eu guardo o sábado, eu devolvo o dízimo. E graças te dou, porque eu não sou pecador como os demais. E o publicano, cobrador de impostos, foi lá atrás da igreja, nem sequer ousava levantar o rosto para Deus, mas de cabeça baixa, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um grande pecador. E Jesus disse: qual dos dois foi justificado para a sua casa? O publicano, aquele que reconhece que é um pecador e que precisa de Deus. Nós temos que humilhar o nosso coração diante de Jesus. Temos que confessar o nosso coração, os nossos pecados a Jesus. E no verso 18 Jesus aconselha: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Olha, esse ouro que vocês têm aí não é suficiente. Eu tenho ouro refinado pelo fogo. Aconselho-te que compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. 3 remédios. Jesus apresenta 3 remédios aqui: o ouro refinado pelo fogo, as vestes brancas e o colírio. Em 1 Pedro 1,7, Pedro diz que esse ouro refinado pelo fogo é a nossa fé. É a nossa fé. É a fé que vem como um dom de Deus. A fé que atua pelo amor. A igreja de Laodiceia perdeu a fé. A igreja de Laodiceia perdeu sua fé, sua confiança.
não crê de todo o coração nas profecias, não crê de todo o coração que está nos últimos momentos da história do mundo, não crê de todo o coração que Jesus logo voltará. Então nós precisamos da fé oferecida por Jesus, uma fé atuante. E a fé não vem de graça, ela é dada como um dom por Deus, mas ela tem que ser nutrida. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz lá em Hebreus. A fé é a certeza das coisas que se esperam, como a volta de Jesus, por exemplo, e a plena convicção de coisas que eu não vejo, como a existência de Deus, dos anjos, da glória de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E como nós adquirimos fé? Diz o apóstolo Paulo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Alimente a sua fé. Tenha comunhão com Deus. Tenha momentos de estudo da Bíblia, de estudo da profecia, com oração. Uma pessoa que negligencia a oração, que negligencia o estudo da Bíblia, vai morrer na fé. Vai virar um laodiceano. As vestes brancas que Jesus fala aqui, em contraste com a lã preta, ou a lã de cor negra que era produzida lá em Laodiceia, as vestes brancas são a sua justiça. Lá no capítulo 7 do Apocalipse, nós encontramos uma visão do apóstolo João, e ele viu diante do trono de Deus uma grande multidão vestidas de vestiduras brancas. E aí um anjo perguntou: de onde vieram estes? Estes lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Vestes aqui significa caráter, significa a nossa vida, significa as nossas ações que têm que ser lavadas no sangue do Cordeiro, a justiça de Jesus. Laodiceia produzia vestimentas muito bonitas, a cidade de Laodiceia, principalmente de cor preta, que simboliza a justiça própria. Os laodiceanos estão cobertos com o manto da justiça própria, se vangloriam de obedecer os mandamentos de Deus, sobem as sinuosas encostas do Monte Sinai para se apresentar diante de Deus com as suas obras, e são rejeitados. Temos que subir outro monte, o Monte Calvário, e nos colocar pela fé aos pés da cruz de Cristo, e pedir que o sangue derramado lá seja derramado em nossa vida e nos justifique diante de Deus pela sua graça, porque em nós não há justiça. O problema dos laodiceanos é que eles se apegam à sua justiça, às suas obras, e esquecem de Jesus, esquecem do seu sacrifício, esquecem da sua ressurreição, esquecem que é Jesus que vive para interceder por eles no santuário celestial, e que intercede dia e noite, e que nos protege, e que nos defende diante do acusador, que é Satanás. Jesus diz: aconselho-te que de mim compres fé que atua pelo amor, e adquira a minha justiça, a doutrina da justificação pela fé, e colírio para ungir os teus olhos, porque esse pó frígio que vocês usam aí, laodiceanos, esse colírio que vocês mesmos fabricam, essa falta, essa pseudo-compreensão da palavra de Deus, esse orgulho intelectual, esse orgulho teológico, não é suficiente sem o Espírito Santo, que é o colírio. Em João 16,13, Jesus disse: o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. O Espírito Santo abre os nossos olhos espirituais. É o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que nos educa, é o Espírito Santo que nos guia, quando nós permitimos, quando nós pedimos. E o problema da igreja de Laodiceia é que não pede, é que não aceita o Espírito Santo, não fala sobre ele, não ora a ele, não crê de fato na atuação do Espírito Santo. Jesus diz: então, o conselho que eu te dou é: tenha fé que atue pelo amor, tenha a minha justiça, creia em mim como teu Salvador, como teu Senhor, e adquira o meu Espírito, busque o meu Espírito, peça para que o meu Espírito te ensine, te oriente, te guie. Esse é o conselho que nós recebemos de Jesus.
E a pergunta que eu faço, meus irmãos, para você e para mim: até que ponto nós estamos atendendo esse conselho de Jesus? Diz lá no verso 20, que Jesus diz, no verso 19, ele diz o seguinte: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sabe por que Jesus é tão duro aqui nessa carta de Laodiceia? Sabe por que ele não faz nenhum elogio? Porque ele é sincero, porque ele é verdadeiro, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele tem que falar a verdade para esse grupo de cristãos que vivem antes da sua vinda, como se ele não existisse, como se ele não fosse voltar. E ele diz: olha, eu estou sendo tão duro com você, meu filho e minha filha, porque eu repreendo, porque eu castigo, eu disciplino aqueles que eu amo. Eu te amo. Um dia eu estava numa lanchonete, eu estava afastado de Jesus. Fiquei 18 anos afastado, não da igreja, mas de Deus. Eu estava frio. Eu havia perdido toda a minha fé, quase que toda a minha fé. Perdido. E eu nunca vou esquecer. Havia várias pessoas era uma padaria, uma lanchonete, e uma senhora, devia ter uns 60, 70 anos de idade, ela levantou do lugar dela, veio até a minha mesa, se encostou na minha mesa, olhou bem nos meus olhos e falou assim: Jesus te ama muito. Moço, eu tenho uma coisa para te dizer. Ela falou: Jesus te ama muito. Até hoje essa frase ecoa na minha alma. Eu já orei várias vezes a Jesus pedindo que eu pudesse encontrar novamente essa mulher. Laodiceia perdeu a noção de que Jesus ama muito. E ele diz que ele castiga e repreende aqueles que ele ama, como um pai disciplina o seu filho. Em Hebreus capítulo 12 dá essa descrição de Deus como nosso pai, que nos corrige, que nos disciplina. E no verso 20 vem o convite maravilhoso. Porque nas 6 igrejas anteriores a Laodiceia, Jesus diz: eu virei a ti, eu virei a ti. E em Laodiceia ele chegou. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo nesse momento na tua porta, teu coração, na tua vontade, no teu poder de decisão. Está batendo na porta das tuas esperanças, na porta das tuas emoções. Esse bater de Jesus, no original aqui, grego, havia 2 jeitos de chamar as pessoas na época do apóstolo João, quando iam na casa um do outro. O primeiro jeito era chegar e gritar o nome da pessoa lá de fora: ô fulano, vem aqui. E o segundo jeito era chegar na porta e bater, mas não era uma batidinha fraca, era dar murros. Porque a segunda maneira de chamar alguém dando murros na porta é porque tinha uma mensagem muito importante para ser dada. Uma mensagem muito importante. E é como se estivesse pegando fogo em algum lugar e chegasse alguém e batesse na tua casa, na tua porta. Esmurrasse a tua porta. Jesus está esmurrando a nossa vida. A porta da nossa vida. A porta das nossas emoções. A porta das nossas esperanças. Jesus nos conhece e Ele está batendo. E Ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da sua vida para mim, eu vou entrar. Você vai deixar de ser laodiceano. Eu vou entrar e você nunca mais vai ser morno. Eu vou entrar na sua vida e você vai ser quente, vai estar em ebulição com o meu amor, com a minha graça. Vai se sentir feliz, não vai ser mais infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Vai se sentir feliz com a minha presença. Feliz de saber que os teus pecados estão perdoados.
que o teu passado não me interessa. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Havia 3 refeições em Laodiceia. A refeição da manhã, lá na cidade de Laodiceia, era um pão molhado no vinho, no suco de uva, e as pessoas saíam para trabalhar, porque era uma cidade muito agitada financeiramente, socialmente, economicamente. Ao meio-dia as pessoas não voltavam para casa para almoçar, elas faziam um lanche fora, faziam piqueniques, porque havia muita correria. Mas quando elas voltavam no final da tarde, havia o jantar. A palavra grega aqui é deipnon. Deipnon em grego significa uma refeição sem pressa, sem demora. Geralmente se chamava os amigos, os parentes, os familiares, ficavam horas conversando e rindo e se confraternizando, e era uma refeição demorada. E a palavra que aparece aqui, que Jesus diz, é deipnon. Esse tipo de comunhão que eu quero com você. Não quero passar rápido na tua vida, mas eu quero entrar para ficar com você, para ter comunhão íntima com você. Sabe, irmãos, tem alguns teólogos que dizem assim, que Laodiceia vai se converter antes da volta de Jesus, mas a maioria diz que não. A maioria não vai se converter. Muitos laodiceanos vão morrer quando Jesus voltar, porque não se converteram. Laodiceia vai ser vomitada da boca de Jesus. Os convertidos de Laodiceia vão se tornar filadelfianos, e assim a igreja de Laodiceia, juntamente com a igreja de Filadélfia, vai ver Jesus voltando. Mas os filadelfianos vão morar com Jesus e os laodiceanos serão destruídos. Não seja laodiceano, não se conforme com essa profecia. Essa profecia é condicional, ela depende da tua atitude, ela depende da tua decisão, do teu poder de decisão. Então, enquanto nós vamos ouvir uma mensagem musical nesse momento, pela Aline, enquanto ela canta, se você sentir que o Espírito de Deus está te chamando para escancarar a porta da tua vida para Jesus, para convidar Jesus, para deixar o teu coração em ebulição espiritual, para fazer um reavivamento na tua vida, aí você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Por que vir aqui à frente? Porque nós vamos fazer uma oração de consagração a Deus, dessa decisão que nós tomamos. Os mormons de Laodiceia são como ateus práticos que vivem como se Deus não existisse. Conhecem a verdade, mas vivem como se não conhecessem. O que Jesus nos convida nesta manhã está em Apocalipse 3, verso 8, 10 e 11. Olha o que ele fala para a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia vai estar presente até a volta de Jesus. Ele diz o seguinte: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guarde a palavra de Deus, não negue o nome de Jesus. E ele diz mais aqui, Jesus diz mais aqui para a igreja de Filadélfia, verso 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ele promete guardar os filadelfianos na hora da provação. E ele diz no verso 11: venho sem demora, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pai nosso que estás nos céus, nosso Criador, Senhor, teu Espírito nos moveu nesta manhã a declarar Jesus como nosso Criador e como nosso Redentor.
Teu Espírito nos moveu nesta manhã a abrir a porta da nossa vida para Jesus. Senhor, que possamos atender o Teu apelo. Aceita a nossa decisão. Aceita o nosso poder de decisão, a nossa vontade nesse momento de Te servir, Senhor Jesus. Aceita a nossa vida tal como está. Se estamos fracos, se estamos desesperançosos, se o inimigo muitas vezes tem nos tentado a abandonar a nossa fé, que a Tua presença em nós, que a Tua presença em cada pessoa neste momento, aqueça o seu coração, que o Teu amor traga uma verdadeira ebulição dentro de nós, uma ebulição espiritual, para que possamos ser fervorosos, para que possamos ser fiéis, leais a Ti, obedientes a Ti, e acima de tudo, Senhor, responder ao Teu amor, acima de tudo, Te amar sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, para experimentar qual é a Tua vontade e fazer a Tua vontade. Abençoa essa pessoa que veio até aqui na frente, abençoa essa pessoa que se colocou em pé no seu lugar, abençoa essa criança, esse jovem, esse adulto, este homem, esta mulher, este idoso, na decisão que tomou. Me abençoe, Senhor, na decisão que tomei. Abençoe a todos nós. Cure as nossas doenças, que nesse momento, Senhor, venha nos libertar de todo o mal, nos libertar do espírito de dúvida, nos libertar do rancor, nos libertar da mágoa, de ressentimentos que possam existir em nós e nos impeçam de Te receber. Tira de nós todo orgulho, Senhor. Tira a nossa justiça própria, tira o nosso conhecimento e nos dê humildade, nos dê a Tua justiça, nos dê o Teu Espírito Santo, para que possamos ver a nossa real situação e possamos Te buscar de todo o nosso coração a cada dia. Em nome de Jesus, confirma sobre nós estas bênçãos e recebe a nossa vida. Amém, Senhor.